Olá, olá, meus queridos alunos. Falaremos agora então a respeito do protesto, né? O tabelião de protestos, regramento próprio lá na Lei 9492, é uma lei pequenininha, tem que ser lida assim com muita cautela, tem muita disposição tranquila ali, tá? Que mata, né? Que casa, né? Fecha certinho aqui com o capítulo 15 das normas de serviço do Estado de São Paulo. Então, via de regra, né? O que a gente tem que ter de ideia, né, a respeito do protesto? Eu seccionarei nessa aula de protesto em várias, né, pequenas, para facilitar também de maneira mais didática para vocês estudarem, mas basicamente o que é o protesto? Tá lá no artigo 1º da Lei 9492, onde ele diz que o protesto nada mais é do que o ato formal e solene para a prova de inadimplência ou descumprimento de qualquer obrigação originada em títulos ou documentos de dívida. Tá? E o que são os títulos ou os documentos de dívida? Títulos são aqueles dotados, né, de eficácia, né, executiva, seja títulos judiciais ou extrajudiciais, também, né, tido como os títulos típicos ou atípicos no caso dos títulos extrajudiciais, né, os títulos de crédito também ali tratados propriamente ditos, ou documentos de dívida, que isso será ponderado pelo tabelião desde que estejam dotados, né, de critérios de certeza e liquidez, exceto algumas hipóteses que as próprias normas prevêem a possibilidade daquilo ser enquadrado como um documento de dívida. Cuidado, tá? Alteração recente que teve, na verdade, em virtude da Lei 12.767, né, de 2012, que alterou o Estatuto da Ordem e, recentemente, agora no ano passado, a Corregedoria, né, da Justiça do Estado de São Paulo autorizou, a Corregedoria Geral autorizou o protesto de contratos de honorários indicados, né, por advogados, desde que ele declare que ele tentou receber amigavelmente essa quantia dos honorários, mas foi frustrada essa tentativa. Então fiquem, né, com isso de maneira contundente, tá, para vocês não esquecerem, e partiremos então para destaque de alguns itens principais acerca do protesto. O primeiro deles, né, as questões, né, relativas, né, apresentadas, os problemas relativos a notas devolutivas, né, ou seja, as irregularidades de títulos para protesto serão enfrentadas pelo juiz corregedor permanente ou pela Corregedoria Geral da Justiça. É o que já postula para nós lá o item 4 do capítulo 15. Dando um salto já aqui em alguns itens, nós vamos lá para o item 10.1, onde ele diz, né, que a portaria disciplinando a jornada de trabalho para atendimento ao público ela deve conter de forma que terá o regime de plantão. Então tem que ser respeitada lá do capítulo 13, né, as 6 horas mínimas diárias e a previsão de plantão até as 19 horas, né, para o caso da recepção das ordens judiciais de sustação de protesto. Por que 19 horas? Porque é o horário previsto para funcionamento dos fóruns aqui no estado de São Paulo. Tá? Então por isso que casa, né, com o horário do fórum em regime de plantão, né, depois do expediente teremos então esse funcionamento em plantão até as 19 horas para recepcionar essas ordens de sustação de protesto. Lembrando que o prazo do protesto é muito curto, né, 3 dias úteis, né, contados do protocolo, excluindo o dia da apresentação, incluindo o dia do vencimento. Então por isso, né, é tão importante esse regime de plantão para que seja obstado eventualmente num procedimento de protesto. Não realizado o pagamento, né, e não comunicada a sustação judicial do protesto e nem formalizada a sua desistência, o protesto deverá ser realizado, né, no último dia do tríduo legal, que é esse que nós já tratamos aqui, que eu acabei de falar, que são os 3 dias úteis, né, contados da protocolização do título, excluindo o dia do ingresso do título, incluindo-se o dia do vencimento. E caso isso, né, não possa ser realizado, né, será realizado até o primeiro dia útil subsequente, tá? Que deveria ter sido realizado, né, exaurido esse título, ou caso esse dia útil, né, ele venha a ser postergado, né, em razão de algum feriado, ou até mesmo de final de semana. E deverá ser realizado esse protesto obrigatoriamente antes da abertura ao público, tá, da serventia. Para quê? Para que a pessoa ela não compareça e faça o pagamento de um título que já deveria ter sido protestado. Tá? Então não tem essa possibilidade, né, de retirar, né, de tirar esse título da ordem natural do protesto em virtude da abertura da serventia. Então, antes de ser aberto ao público, todos aqueles títulos que devem ser protestados naquele dia devem ser providenciados de imediato. Tá? E depois de tudo protestado, né, labrados seus respectivos instrumentos de protesto, na sequência tem-se a abertura da serventia para o público em geral. E, eventualmente, alguém que compareça na serventia para efetuar o pagamento desse título, ou até mesmo a desistência dele, ou até mesmo o aceite ou a devolução do título, não será possível porque já foi o protesto, o instrumento já constará. Então deverá, né, restará aí para o interessado a respectivo cancelamento do protesto, né, que segue a ordem específica do que a gente tratará na aula lá na frente. O título ou documento de dívida protestado e o respectivo instrumento deverão estar disponíveis ao interessado no primeiro dia útil subsequente, contado do registro, ou seja, protestou num dia, no dia útil subsequente tem que estar disponível para ele o instrumento e o título, né, respectivamente, ou o documento, né, que foi protestado.
Todos os títulos e documentos apresentados e distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados no prazo máximo de 24 horas. Lembrando, não pode expedir certidão sem estar no protocolo, tá? Se isso acontecer, temos uma hipótese de irregularidade, né, dentro do prazo do trido, né? Então esse protesto será tido como protesto irregular. Eventualmente, o procedimento de protesto todo será tido como irregular, então primeiro tem que ser protocolizado no prazo máximo de 24 horas. Tá? Lembrando que o ideal é protocolizar de plano, porém isso não sendo possível, posterga-se no máximo para 24 horas, porém a intimação só poderá ser expedida nessa notificação do protesto depois dele efetivamente estar protocolizado. Tá? Porque na intimação tem que ir obrigatoriamente o número do protocolo, então por essa razão não pode ter essa irregularidade. Onde tiver mais de um tabelionato de protesto, terá um serviço de distribuição, né, parecido com aquele que a gente tratou lá quando falamos de RTD e RCPJ, né, que ele é informatizado, instalado e mantido pelos próprios tabeliães, ou seja, não é um ofício autônomo, é um serviço, né, dependente de todos os tabeliães. Ali serão recepcionados todos os títulos que deverão ser encaminhados para cada tabelionato de protesto na mesma data. E caso o título não ingresse, né, por meio eletrônico, deverá ser feito através de um formulário, né, em 2 vias, onde ficará uma arquivada na serventia, que será, né, o serviço de distribuição recolherá e enviará para o respectivo tabelião competente, né, da distribuição, e a outra via ficará com o próprio interessado. O tabelião, sempre que constatar ter sido fornecido o endereço incorreto do devedor com indício de má-fé, ele comunicará à autoridade policial para apuração, né, e feita aí a lavratura do respectivo boletim de ocorrência, o que nos diz lá o 13.1. Se o apresentante não comparecer pessoalmente, né, o apresentante do título, né, que assina esse formulário, tem que ser apresentado juntamente com uma cópia simples do seu documento, não precisa ser autenticada. No item 14 tem uma permissão de que o tabelião, além dele, pode recepcionar esse título de via eletrônica, né, através dos serviços da SEMPROT, né, da Central Eletrônica mantida pelo IEPTB, né, pelo Instituto de Estudos e Pesquisa sobre Protesto. Ele pode recepcionar eletrônico, físico ou também por via postal. Nesse caso, vindo por via postal, né, tem uma série de documentos ali no 14 que tem que ser apresentados, inclusive o dinheiro, né, para que seja remetido de volta para ele essa correspondência com o título, efetivamente, se for o caso protestado, desde que essa despesa, né, de correio, né, que deverá ser remetido de volta, venha com a carta registrada e aviso de recebimento. Tá? Então, muito cuidado com isso. Os títulos apresentados pelo meio eletrônico deverão ser feitos sempre pelo CRA, né, pelo Central de Remessa de Arquivos, que é lá do IEPTB, que é a central, né, que vai corresponder à central dos serviços, né, eletrônicos do protesto, sempre assinado, né, pelo âmbito, né, do certificado digital ou na forma de convênio, né, que possa ser verificada a autenticidade eletrônica dessas remessas de informações. No item 16, a gente começa a tratar acerca da recepção dos títulos, né, para protocolo, né, a qualificação do título, especificamente lá no item 16, lembrando que o tabelião de protesto, aqui também repetido lá na Lei 9492, que ele não pode verificar a ocorrência de prescrição ou caducidade dos títulos, ou seja, a análise dele, né, a qualificação do tabelião de protestos, desses títulos ou documentos de dívida, deverá ser feita somente em seus caracteres formais, tá? Então não pode verificar os vícios intrínsecos do título, tá? Caducidade ou prescrição tem que ser alegado judicialmente, não compete ao tabelião fazer isso. E não confundam isso com protesto com abuso de direito, que nós trataremos um pouco mais adiante. A verificada existência de vícios formais, né, observância do estatuído na legislação em vigor, será feita aqui a nota devolutiva com irregularidade. Cuidado, tá? Não tem prazo para sanar a irregularidade, tá? Uma vez feito o título dado como irregular, automaticamente o protocolo dele será cancelado e dependerá de uma nova apresentação do título, mesmo que ocorra isso no mesmo dia, tá? Então, muito cuidado com isso, que não tem um prazo de prenotação no protesto, tá? Então, o título é tido como irregular, que é a qualificação negativa, de plano ele já caiu o protocolo e o procedimento do protesto será obstado. Protesto também não será tirado se o apresentante desistir do protesto, ou seja, ele retira, né, esse protesto pagando os emolumentos antes que efetivamente o procedimento venha a ser realizado. Se o título for pago, né, do B, ou também, né, lembramos que aqui não está escrito mais, é uma hipótese, o título ele venha a ser aceito ou devolvido, né, nas hipóteses de aceite ou devolução, até mesmo a posição da data do aceite, na hipótese de protesto por falta da data do aceite, ou no caso de sustação judicial do protesto, né, recebida por ordem, que é aquela que a gente tratou lá, que terá o plantão até às 19 horas. Também não será protestada por falta de pagamento a letra de câmbio contra o sacado não aceitante, tá? Nesse caso também ela não será feito protesto. Podem ser protestados os títulos de crédito, bem como documentos de dívida qualificados como títulos executivos, judiciais ou extra.
A decisão transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário lá do CPC. Tá? Então tem que estourar o primeiro prazo do CPC de pagamento voluntário e depois disso aí sim poderá ser levada a protesto essa sentença. E muito importante a questão do item lá 20.6, onde ele diz que caso não tenha sido determinada a suspensão judicial dos efeitos do protesto, o executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer às suas expensas e sob sua responsabilidade a anotação da propositura da ação à margem do termo de protesto. Aqui como se fosse uma verbação premonitória, né, de eventualmente uma distribuição de uma ação, aqui no caso especificamente de uma ação rescisória. Tá? Ela pode ser levada sim, caso ela não tenha sido sustada judicialmente, ela pode ser levada, né, essa verbação, essa notícia né, dessa ação judicial ser levada efetivamente no instrumento de protesto. Para protesto de crédito referente a contribuições ordinárias de condomínio edilício, né, também conhecidos como encargos condominiais, precisa de uma planilha especificando as suas despesas, inclusive extraordinárias, ordinárias e também, né, os meses, né, respectivos dessas despesas, com a assinatura do próprio síndico. E a apresentação do protesto será feita perante o tabelião do local da unidade condominial, ou seja, da localidade local, né, dessa unidade, né, onde ela está vinculada, ou até mesmo o domicílio do devedor. Isso fica a critério do próprio apresentante. Inclui-se entre os documentos de dívida, tá? Foi uma alteração não muito assim já recente, né, mas já de 2010 ou 2009, salvo engano, que inseriu lá no parágrafo único do artigo 1º falando que as certidões de dívida ativa da União, Estados, DF ou dos municípios, bem como suas autarquias e fundações, também são títulos protestáveis. Tá? E já teve decisão, inclusive, do STJ aí também, nessa manifestação já expressa de que aquela disposição ela é válida, né, ilícita e pode sim ser realizadas os protestos de certidões de dívida ativa, que é muito comum aqui em São Paulo, principalmente nos casos de IPVA, tá? Que são lançados lá na dívida ativa do Estado e depois, respectivamente, indicados para protesto. As certidões da dívida ativa devem ser apresentadas no original, em meio eletrônico ou perante simples indicação, né? Desde que a responsabilidade seja do próprio ente apresentante. Além dos considerados títulos executivos, serão protestáveis também outros documentos de dívida dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, né? Aqui o tabelião deverá, né, verificar, né, atribuir essa qualidade aqui na qualificação notarial desses títulos. Os documentos de dívida podem ser apresentados no original ou em cópia autenticada ou cópia digitalizada, desde que assinada por certificado digital. E ao enviar a reprodução digitalizada do documento de dívida, o apresentante deve firmar a declaração garantindo a origem e integridade do documento digitalizado, bem como sua posse, comprometendo-se a exibi-lo sempre que exigido, especialmente na hipótese de sustação judicial do protesto. E lá no item 24, né, os documentos de dívida assinados digitalmente no âmbito do ICP podem ser enviados para protesto na forma eletrônica. Se vier eletrônico, tem que ter assinatura, então, digital nos termos do ICP, né, no Instituto Chaves Públicas Brasileiras. Podem ser recepcionados por meio magnético ou de gravação eletrônica as indicações a protesto de títulos originais nos casos previstos em lei. Muito comum aqui no caso das duplicatas ou das cédulas de crédito, tá, que podem ser apresentadas por indicação, com também nessa ressalva da declaração de responsabilidade ou eventual exibição do documento. A escolha, né, do programa de verificação das assinaturas digitais nos documentos eletrônicos ela é de responsabilidade exclusiva do tabelião. Os títulos de dívida de interesse de entidades integrantes do SFH assinados fora do trâmite, né, do ICP Brasil poderão ser recepcionados por meio de protesto por extrato, tá? Então tem essa permissiva lá no 26.2, é uma forma diferente, né, de autenticação digital que não seja pelo ICP Brasil. Somente podem ser protestados os títulos, as letras e documentos pagáveis indicados para aceite nas praças localizadas no território da comarca, tá? Então muito cuidado essa restrição do 27. Quando não for requisito do título e não havendo indicação da praça de pagamento ou aceite, será considerada a praça do sacado do devedor ou, se não constar essa indicação, na praça do credor ou sacador. Tá? Então isso aqui sempre cai em prova, esse item 27.1, ele é confuso, mas gravem nesse texto desse itemzinho aqui que ele pode vir na prova assim, de maneira bem tranquila. O protesto especial para fins de falência, tá, deverá ser lavrado no principal domicílio, no principal estabelecimento do devedor. Os títulos executivos judiciais podem ser protestados na onde tramita o processo ou no domicílio do devedor. E o protesto da cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária em garantia, até mesmo as por indicação, podem ser feitas no lugar de pagamento ou no domicílio do devedor, a critério do próprio credor. Tá? Então, muito cuidado, tá? Esse item 27, seus subitens aqui são muito importantes. Eu tenho certeza que eles virão nessa prova, tá? Algum deles vai cair. Os títulos e documentos de dívida emitidos fora do Brasil
poderão ser apresentados, deverão, né, ser apresentados com tradução pública juramentada, né, e a descrição e a tradução constarão, respectivamente, do instrumento de protesto. Lembrando que no caso de moeda será convertido no dia da apresentação, tá, do título, e também se tratando, né, aqui de títulos ou dívidas sujeitos a qualquer tipo de correção monetária, o pagamento também será feito na conversão vigorante na data da apresentação, tá, no valor indicado pelo apresentante. Então, na conversão de título corrigido ou de título emitido em moeda estrangeira, deverá ser considerada a correção, né, a conversão do dia da apresentação desse título. Tá? Pessoal, saltando aqui a parte de cheque, eu tratarei com vocês de maneira específica, tá? Em um item autônomo, quando nós falarmos de cheque aqui. Agora, especificamente, falaremos a questão do 38 em diante. As duplicatas mercantis ou de prestação não aceitas, né, ou seja, que não tiveram aceite na própria duplicata, poderão ser protestadas mediante a apresentação dos documentos ou de entrega de mercadoria ou da prestação de serviço, ou até mesmo por meio de indicações, tá? Indicações de que, né, foi prestado realmente serviço, e isso é de responsabilidade do próprio apresentante. Aqui também no 39.1 diz que no caso de endosso não translativo, tá? Lembrando que temos o endosso translativo, que é aquele endosso que propriamente é o endosso próprio, né, que transmite o título, né, transmite todas as obrigações, deixando o endossante como co-obrigado, né, se assim não dispuser de forma contrária. O endosso, né, que é o endosso não translativo, que também é conhecido como endosso mandato. Tá, que é um endosso que é uma procuração para que uma pessoa meramente faça a cobrança, né, ou seja, apresente esse título no cartório de protestos. Então esse item poderá ser feito, né, pelo sacador endossante, e a declaração, né, feita no caso das duplicatas por indicação pode ser feita por esse apresentante que tem esse endosso mandato, tá, que é um endosso não translativo. Do instrumento de protesto constará obrigatoriamente a descrição resumida dos documentos que tenham sido apresentados, tá, se for o caso, ou das indicações. Se houver aceite circulado por meio de, aliás, a duplicata, né, sem aceite que circulou por meio de endosso, quando for feito o protesto simplesmente para garantir o direito de regresso, isso será possível, né, mesmo desacompanhado dos documentos elencados ali, né, que pode ser a comprovação da prestação de serviço. No caso do item anterior, né, que esse item aqui que circulou por endosso, né, meramente para vincular os co-obrigados, nome dos que pelo título estão obrigados, assim considerados, ou que nele lançarem suas assinaturas, vedada a menção nos assentamentos do nome dos sacados não aceitantes, tá? Então, no instrumento de protesto vai constar somente, né, o nome desses obrigados, lembrando, tá, que essa pessoa pode pedir sim que sejam notificados esses co-obrigados do título, e no índice não terá o nome do devedor da duplicata, tá, desse título que foi indicado, que circulou por endosso sem aceite. Terá somente então a indicação do nome do apresentante no índice de protestos. As indicações de duplicados podem ser transmitidas por meio eletrônico, né, por meio magnético, né, ou gravação eletrônica, e as cédulas de crédito bancário devem conter a declaração do apresentante estar na posse única da via negociável, inclusive no caso de protesto parcial. E se essa cédula de crédito bancário tiver vencimento antecipado das prestações vincendas, isso tem que constar especificamente também a declaração disso, né, de constar isso no título, no caso de indicação dessa cédula de crédito. A indicação é quando ele não apresenta a cédula propriamente dita, mas ele apresenta, né, por meio de formulário eletrônico ou por indicação no formulário físico dos dados principais, né, dessa cédula de crédito. Então, se tiver nessa cédula de crédito uma cláusula que fala que no caso de vencimento de uma e inadimplemento todas as outras vencerão também, tem que isso ser mencionado de maneira expressa na indicação. Feito isso, né, nós passamos aqui, saltamos aqui de alguns itens que eu tratarei com vocês de maneira autônoma, e a gente passa lá para a questão dos livros e arquivos, tá, que é muito importante também. Pessoal, no protesto existem só 2 livros, tá, de maneira tranquila para vocês não esquecerem mais. O livro de protestos e o livro de protocolo, tá, somente temos esses 2. O livro de protestos, tá, ele tem uma restrição acerca de certidões, que só pode ser tirada do livro o livro protocolo. Ele tem restrição de certidões, tá, de expedição, só podem ser pedidas certidões pelo próprio apresentante, credor, devedor ou por meio judicial, e as certidões do livro de protesto aí serão, né, no caso de títulos que não tenham nenhuma restrição de publicidade, serão emitidas as certidões de maneira corrente, né, natural que nós já temos, respeitado o prazo mínimo, né, de 5 dias úteis, né, para a expedição dessa certidão, e o prazo mínimo de abrangência nos últimos 5 anos, a não ser que seja um protesto de um título específico. Além, né, dos livros comuns, né, que tem lá no item 81, fala do protocolo e do livro de protesto com o respectivo índice. Os índices serão contidos, né, com o nome dos devedores, exceto, né, no caso daquelas que circularam por endosso, né,
de títulos não aceitos, né, que circularam por endosso, então nesse caso terá o nome do próprio apresentante, né, no índice. Na hipótese, né, do item 75 deste capítulo será tirado o protesto para a garantia do direito de regresso, o índice será elaborado pelo nome do representante, tá? Então esse aqui que eu disse para vocês agora. A escrituração dos livros fica a cargo do tabelião, do seu substituto ou de escrevente autorizado, ou seja, pode ser escriturado também pelo escrevente, tá? Diferente lá do livro, das restrições do livro de notas, que é pelo próprio tabelião ou seu substituto, né, que ele deve subscrever. Decorridos os livros e arquivos serão conservados pelo tabelião, decorridos os prazos legais mínimos, né, estabelecidos para a conservação dos livros e documentos, a inutilização do acervo será comunicada ao juiz corregedor permanente. E que prazos são esses, pessoal? Lembrem-se aí, marquem de maneira tranquila. 3 anos do livro protocolo, 10 anos do livro de protesto, 1 ano dos documentos e títulos pagos, dos documentos dos títulos não pagos, né, eventualmente protestados, 6 meses dos títulos retirados, né, que não foram efetivamente protestados, e 30 dias para todos os demais documentos. Tudo isso deverá ser comunicado ao juiz corregedor permanente e verifiquem lá nos artigos 35 e 36 da 9492 para montar uma tabelinha desses prazos, tá? Então é 10 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses e 30 dias. Tá? Isso que a gente tem de prazo dentro do protesto aqui, além do prazo de 3 dias úteis para a tirada do protesto e o prazo de 5 dias úteis para a emissão da certidão. E para os livros, né, documentos microfilmados e processo eletrônico não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação. Tá? Então aqui também tem uma premissa do item 86 que não precisa, né, manter a sua conservação desde que tudo microfilmado ou digitalizado por meio eletrônico. E dos livros, né? O livro protocolo será escriturado, né, manual e mecânico, ou seja, feito dia após dia, né? Todos os dias terá uma escrituração do livro protocolo, com encerramento, né, desse livro deve ser diário, lavrando-se ao final do expediente o termo de encerramento indicando o número de títulos e outros documentos que foram apresentados no dia, cumprindo a data da protocolização que coincidirá com o termo de encerramento. O livro protocolo pode ser feito pelo meio eletrônico, né, desde que respeitado os ditames do ICP Brasil. O livro de protesto será aberto e encerrado pelo tabelião ou por seu substituto ou por escrevente, tá? Cuidado, diferente lá do Notas, onde o livro será aberto e encerrado somente pelo tabelião. Aqui pode, no protesto, o tabelião, substituto ou escrevente. Na escrituração de meio eletrônico será mantido o sistema de numeração contínua de livros e de arquivo eletrônico. Na escrituração em meio eletrônico é obrigatório o tabelião manter um backup fora da serventia ou informando, né, o juiz corregedor permanente, né, em preferência em data center, tá, nesse caso. O sistema de escrituração em meio eletrônico deverá conter mecanismo de identificação dos usuários, né, registros a serem informados, registro, né, dos atos praticados e de preservação da integridade dos dados escriturados. E o instrumento de protesto poderá ser expedido por meio eletrônico com a utilização do certificado do ICP Brasil. Tá? Então o instrumento de protesto não precisa ser físico, ele pode ser sim emitido pela forma eletrônica desde que assinado digitalmente. Os assentamentos dos protestos e títulos dos documentos de dívida deverão ser feitos no livro de protesto, que será único, ou seja, o livro de protesto é um só, independentemente de ser para fins falimentares ou não, falta de pagamento, aceite, data de aceite ou devolução. Tá, então nós temos lá no item 90, né, essa premissa de que o livro protesto será sempre uno, tá, não pode desdobrar em razão do serviço, na especialidade o livro de protestos. E lembrando que lá indica também, né, que é possível agora no estado de São Paulo o protesto por falta da data de aceite, né, que é aquele protesto indicado lá na doutrina do Fran Martins, que nada mais é quando uma letra de câmbio ela tem o vencimento previsto a certo termo da vista, porém a data da vista, né, que é a data do aceite, não foi indicada no título, ou seja, ele aceitou o título, mas não indicou a data. Então não tem como precisar quando esse título irá vencer, então nesse caso ele poderá ser indicado a protesto e, caso não seja posta a data do aceite, a data do instrumento de protesto será considerada para fluir o prazo de vencimento, né, a certa data, né, a data certa do aceite, tá, da vista. E os registros conterão os elementos do 76, né, contido no 28, 37 e 40, né, que são todos aqueles indicação do nome, especialidade do título, data que foi inserida no protocolo, a intimação, se ela se procedeu de maneira, né, eletrônica, física ou se foi por edital. Então tudo aquilo que a gente tem já lá previsto, né, de minúcias ali no item deverá constar do instrumento de protesto, inclusive se houve sobrestamento do trido, ou seja, se o protesto foi lavrado depois, né, de extrapolado os 3 dias úteis e o motivo que isso justificou. Tá, o motivo que realizou, né, esse protesto feito fora do prazo. E ali no item 91, né, seguintes, nós temos, né, as questões relativas aos arquivos, né, serão arquivados nos tabelionatos de protesto de título os seguintes documentos: as intimações, editais, documentos para verbação e cancelamento de protesto, mandatos de cancelamento e sustação de protesto,
ordens de retirada, comprovante de entrega de documento, comprovante de devolução de título e dívida irregular, documento para expedição de certidão de homônimos, cópia de cheques comuns devolvidos sem a compensação bancária, procurações, né, de cópias de atos constitutivos arquivados, documentos comprobatórios de causa das duplicatas, né, nota fiscal, fatura ou respectivo contrato de prestação de serviços, declarações substitutivas, né, das indicações lá do item 39 que nós já falamos, e os comprovantes de endereço dos emitentes dos cheques, tá, que eu não falei com vocês ainda dos cheques, falarei numa aula autônoma aqui. E além de não mais, né, tão importante aqui relativo às nossas questões aqui de protesto, nós falaremos depois na sequência acerca também, né, de retificações, cancelamentos e respectivas averbações. Porém, quero falar com vocês aqui um pouquinho, né, de maneira rápida, acerca das certidões, tá? Que a gente vai tratar lá das informações e certidões no item 105. As informações relacionadas ao protesto serão prestadas privativamente pelos tabeliães, né, nos termos lá da 9492. O livro protocolo somente será prestada informação ou fornecida a certidão mediante pedido do apresentante do título, do credor, devedor ou por determinação judicial. Já falei com vocês isso aqui, né, de maneira mais tranquila. Os tabeliões podem fornecer a qualquer pessoa, tá, certidão dos protestos não cancelados, individuais ou em forma de relação, desde que requeridas por escrito. Tá, então tem que ter o requerimento escrito expresso, desde que também não seja um protesto cancelado, né, ou individual, pode ser de um título específico ou relativo a todos os protestos que constem daquela pessoa. As informações podem ser disponibilizadas de forma eletrônica, né, o tabelião deve prestar a informação de pelo menos um período de cada 5 anos, tá, que é o período mínimo, né, tá, dessas informações do livro lá de protestos. Para atender o interesse de entidades públicas ou privadas que tenham fins científicos ou objeto de pesquisa estatística, poderá ser fornecidas certidões, caso solicitadas por escrito, indiquem o número de protestos tirados em um determinado período, bem como cancelamentos efetivados, especificando o tipo de protesto e por falta de pagamento, aceite, data de aceite ou devolução, ou ainda para fins falimentares. Então aqui no caso tá, de institutos de estatística, né, de questões de análise de crédito, né, divulgação de resultado de saúde financeira da população, etc., pode ser fornecida, né, essas relações, né, de períodos abrangentes, é um tipo de certidão específica, né, que é uma certidão de relatórios aqui, que será emitida pelo tabelião de protesto. Das certidões não constarão os protestos cancelados, salvo por escrito expresso do próprio devedor ou por ordem judicial, tá? Destaquem esse item 110, sempre que a homonímia puder ser verificada com segurança a partir dos elementos de identificação que constem, o tabelião expedirá a certidão negativa, tá? Então ele só dará a certidão negativa se ele conseguir afastar eventual homonímia, e considerando que os protestos se referem ao homônimo e não constando elementos identificadores da própria serventia, regularmente o interessado, ao pedir a expedição da certidão negativa, deve apresentar a cópia autenticada da carteira de identidade, atestado de 2 testemunhas que declarem conhecer o interessado ou que não se referem a ele aqueles protestos, e declaração de interessado sob responsabilidade civil e criminal dessa circunstância. Tá? Muito cuidado com esse item 112 aqui, ele é um pouco polêmico, tá? Mas ele tem atrás alguns itens aqui de maneira específica. E lá no 113, né, nós temos especificamente falando das certidões, que elas serão individuais, né, fornecidas pelo tabelião no prazo máximo de 5 dias úteis, né, contado do pedido, identificando abrangendo um período mínimo de 5 anos anteriores ao pedido, né, quando se tratar de protesto relativo à pessoa, né, não do título especificamente indicado, salvo quando solicitação período maior ou referente a protesto específico. Ou seja, pode pedir na certidão de 10 anos, lembrando, está lá na lei de loteamentos, tem uma hipótese que é pedida sim, para esses fins, uma certidão de 10 anos, tá? Então, muito cuidado, é um pedido de certidão específica, né, para fins de registro de loteamento, a lei 6766, nesse caso teremos lá as certidões chamadas certidões de 10 anos, né, para protesto. Expedição das certidões eletrônicas é admitida, desde que assim requerida. Decorridos 30 dias da certidão, se a pessoa não comparecer, nesse caso, as certidões serão inutilizadas, né? Então no prazo de 30 dias ele inutiliza se a pessoa pediu e não retirou a certidão. Essa circunstância deve ser informada ao interessado no momento do requerimento, então, ou seja, que ele tem um prazo de 30 dias para retirar após os 5 dias úteis, né, da expedição da certidão, ou senão ela será inutilizada. E as certidões em forma de relação serão expedidas, né, na forma do item 113, mediante solicitação das entidades representativas, aqui é o Serasa e o SPC, né, que pedem sempre essas certidões, né, de listagem diária, né, de relações de todos os dias, de tudo aquilo que foi protestado e também cancelado, para alimentar, né, os seus sistemas de proteção ao crédito. Tá? O interessado pode requerer a expedição de certidão na forma de relação com todos os nomes que tenham figurado devedores nos títulos protestados em determinada data, com indicação de natureza ou documento de dívida. Se requeridas certidões em forma de relação, podem ser encaminhadas por meio eletrônico com base no ICP Brasil,
As certidões expedidas pelos tabelionados de protesto, inclusive as referentes à prévia distribuição, quando obedecida a norma contida no item 110, devem obrigatoriamente indicar o RG com o nome do solicitante, eventualmente, né, o nome do devedor, a qualificação pelo número do seu RG ou do RNE se for estrangeiro e também do CPF ou do CNPJ, o tipo de protesto ou se ele foi comum ou falimentar, o tipo de protesto que é lá, né, falta de pagamento, falta de aceite, falta da data de aceite ou falta de devolução, ou para fins comuns ou fins falimentares, tem que especificar, e o motivo de protesto, tá, que a gente colocou aqui, né, o tipo de protesto, desculpa, né, o tipo é o comum e o falimentar, e o motivo é o aceite, falta de aceite, pagamento ou devolução. Elaboração das informações é vedada a exclusão ou omissão de protesto de nomes de quaisquer devedores, ou seja, tem que constar tudo, não pode ter essa supressão. A suspensão dos efeitos do protesto será averbada com a cessação da publicidade do protesto. Tá? Então, se vier aqui uma suspensão, né, judicial dos efeitos do protesto, ela vai ser averbada para que não seja tirada a publicidade, né, exceto no caso do interessado ou de judicial, e revogada a ordem judicial, averbar-se-á tal circunstância novamente voltando a produzir os efeitos regulares, ou seja, se veio uma revogação da suspensão dos efeitos do protesto, pode ser tirada a certidão normalmente de novo, e as certidões individuais conterão, né, as indicações dos protestos quando presente, semelhança bastante pronunciada entre os dados identificadores fornecidos, né, e os constantes do índice do tabelionato, como nas hipóteses de alteração de letra ou inversão, abreviatura, supressão ou acréscimo da parte do nome ou inversão em um único título de RG, CPF ou CNPJ. E encontrando mais de um registro com grafias diversas do nome do devedor, porém vinculadas ao mesmo, né, verificado através do RG, CPF ou CNPJ, o tabelião também deverá emitir a certidão com base nisso, fazendo incluir todos os protestos existentes, ou seja, aquela pessoa que casou e alterou o nome, né, o sobrenome em virtude do casamento, se bateu o CPF e o RG dela, ou se uma sociedade, né, que teve o seu nome social alterado, batendo o CNPJ, vai ser respectiva assim emitida a certidão. E no 119, né, para finalizar essa batelada de informações nossa aqui de mais de meia hora, na localidade onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, pode ser organizado, instalado e mantido um serviço centralizado para prestação de informações, fornecimento de certidões, tal como previsto nas normas. Isso será mantido sempre pelos próprios tabeliães, preferencialmente no mesmo lugar onde funcionar o serviço de distribuição. Tá? Então, lembrando, tá, o serviço de informações sobre protesto não quer dizer que é a mesma coisa do serviço de distribuição, porém, as normas dizem, né, preferir que tudo fique num local só, de acordo com o item 119.1. Tá ok? Feito isso, pessoal, nós passamos aqui nas principais disposições acerca do protesto, né, de maneira mais tranquila. Ainda falarei com vocês em uma questão específica, né, sobre cheque. Falarei também, né, especificamente sobre intimação. Falarei também sobre a questão de desistência e suscitação do protesto, pagamento, também as questões relativas aos protestos e outros documentos de dívida, né, o procedimento do protesto em si, propriamente dito, além das questões relativas aos serviços eletrônicos compartilhados do protesto, tá ok? Então farei tudo isso através de aulas autônomas aqui com vocês para facilitar esse estudo. Feito isso, então, encerramos essa análise aqui dessas questões e até a próxima aula.